Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais ao nosso curso de HTML e de CSS. A aula de hoje é a respeito de inputs no HTML. O que acontece? O input ele nada mais é do que a forma de você fazer entrada de dados no contexto da web, especialmente no contexto da HTML. Inclusive, eu tenho um input aqui que você pode ver a própria explicação da Mozilla aqui. O input, ele basicamente, ele é um controle de formulário que permite ao usuário editar os dados. Resumidamente, é isso. Ou seja, de certa forma, entrada de dados também, né, cara? De certa forma, entrada de dados. Enfim, beleza? E agora, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como é que o input está funcionando primeiro. Olha só. Posso digitar qualquer coisa aqui, como vocês podem ver, meu nome, enfim. É isso, galera. É isso. Além disso, galera, eu quero mostrar para vocês alguns types de cada input, especialmente de caracteres e de números. Beleza? Além disso, eu vou mostrar como é que você pode validar esses inputs. Enfim, o que acontece, galera? Os inputs, você pode fazer muitas e muitas e muitas e muitas coisas com ele. Lembra que ele é um elemento editável? Então, se eu não me engano, existem 3 tipos de elementos que são editáveis no HTML: o text area, o input e o select. Eu não lembro muito bem se existem alguns outros. Eu não... Isso daí vocês podem pesquisar, galera, mas assim, eu creio que de certa forma seja um pouco inútil, né? Até porque eu sempre utilizei só input, text area e select, né? Enfim, mas voltando aqui à questão, galera, o que acontece? Os inputs, cada um deles tem um tipo. Como assim um tipo? Isso daqui está relacionado com a validação que esse input vai ter, como é o caso, por exemplo, de e-mail ou de URL, ou até mesmo relacionado à forma como ele vai ser exibido, como é o caso do password ou do text. O que acontece? O input do type text nada mais é do que o tipo padrão. Isso é, quando a gente cria um input aqui separado, como vocês podem ver esse input aqui, ele é automaticamente do type text. Automaticamente. Você não precisa especificar aqui o input necessariamente do type text. Você pode simplesmente deixar do jeito que está. E aí ele vai ser automaticamente o input do type text. Olha só, a forma de eu preencher aqui os dados não muda em absolutamente nada. Enfim, é isso que é um tipo padrão. Eu vou colocar aqui no nosso exercício um label chamado nome. Label é um elemento que eu vou explicar depois, que tem alguma relação com semântica no caso, ok? E principalmente para deficientes visuais, mas eu espero, enfim, mostrar depois. E para que o nosso código não fique muito desorganizado, eu vou criar uma div aqui, que é uma coisa que eu vou explicar depois também para vocês. O que acontece? Vamos para o próximo tipo aqui, ok? O password. Ele é voltado para senhas. Isso significa que os caracteres eles permanecem ocultos. Como que eles permanecem ocultos? Sabe aquela bolinha quando você vai digitar uma senha? Então, isso é o input do type text. Vou mostrar aqui para vocês na prática como que vão funcionar. Como esse daqui é um input do type text, eu vou dar simplesmente Ctrl C, eu vou dar Ctrl V aqui. Vou chamar isso daqui de senha. Eu vou dar aqui o type password, beleza? Como vocês podem ver, aqui a senha, olha só, ela é exibida de uma outra forma. Isso daqui é o input do type text, isso daqui é o input do type senha, beleza? Nós temos também o e-mail. O e-mail, quando você vai submeter o seu formulário, no caso, quando você vai clicar num botão, que mais pra frente eu espero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, ele exige que no seu e-mail que você coloque um arroba. Ele exige explicitamente. Coloque um arroba. Explicitamente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui antes da senha, eu vou colocar um e-mail. Beleza? E eu vou colocar aqui type e-mail. E eu vou colocar aqui também, galera, um botão para que vocês possam dar uma olhada. Ele vai ter o type submit, que depois eu vou explicar como é que ele funciona.
Mas resumidamente é para enviar esse formulário, resumidamente para isso. Como vocês podem ver, galera. Vou escrever várias coisas. Como você pode ver, eu cliquei em submeter, mas o que acontece? Como não tinha um arroba, o Microsoft Edge ele reclamou, beleza? É assim que funciona o Type Email. Legal, né, galera? Nós temos também o tipo Search, que ele serve para que os usuários façam buscas em sua página. Interessante. Interessante esse input do Type Search, porque aparentemente ele é mais voltado para buscas do que o próprio Type Text. Porque, como vocês podem ver, não tem aquele xizinho aqui, enfim. Ele é mais voltado para buscas mesmo, sabe? Enfim. Temos também o TypeTel. O TypeTel ele é voltado para dados de telefones. Não é Typephone aqui. Aqui é TypeTel, beleza? Bom, vou criar aqui mais um outro input. Eu vou sobrescrever esse daqui. Colocar com TypeTel. Inclusive, galera, nesse TypeTel eu vou mostrar para vocês como vocês podem mexer. Aliás, eu só vou mexer nele depois de um tempo. Por quê? Porque aqui eu vou ter que incluir alguma outra validação para mostrar para vocês, beleza? Temos também o type URL. O type URL ele recebe URLs. Enfim. Vou criar um input aqui chamado site pessoal. Ele é do tipo URL, ok? Quando você tentar submeter, como vocês podem ver, ele não vai funcionar se você não tiver uma URL. Aqui, como já tem o HTTPS e tudo bonitinho, aqui já está submetendo normalmente, ok? Enfim. Agora, o que acontece? Eles precisam de validações. Aqui. Cada um desses inputs, eles precisam de validações. Então, nós temos aqui também required, max length, placeholder, enfim. Vou mostrar para vocês cada um deles especificamente. O required, galera, ele serve para mostrar para você que é o seguinte, ó, se esse dado aqui não for inserido, aí você particularmente não vai, aí você não vai conseguir submeter o seu formulário. Como vocês podem ver aqui, ó, o Microsoft Edge está dando esse campo como um campo obrigatório. Ele está pedindo para que você preencha esse campo. Enfim. E o que acontece? Como aqui tem alguma senha, antes da gente preencher esse formulário, a gente precisa mudar o método do nosso formulário, não é? Justamente porque você vai colocar e-mail, você vai colocar senha, você vai colocar telefone, você vai colocar nome completo diretamente na URL do usuário. Não. Se você tem o trabalho de ocultar a senha, é sugerido que você tenha o trabalho de ocultar a senha na hora de você enviar essa senha, não é? Então, aqui a gente pode mudar essa URL aqui para post e a gente pode mudar o método para post também, que é justamente a função do get é justamente mandar os dados diretamente na sua URL. O objetivo do post é mandar os dados ocultos da sua URL. Enfim. E é isso, galera. Aqui eu vou colocar o meu nome, normalmente. Aqui acabou. Aqui eu vou colocar o número. E beleza, galera. Beleza. Assim. Como vocês podem ver, galera, a gente enviou tudo bonitinho. Nós temos também o max length. O max length ele serve para indicar o tamanho máximo de caracteres dentro do seu input. Enfim, quando você coloca o max length, basicamente você não pode colocar mais do que
aquele número de caracteres. Vou mostrar para vocês na prática como é que ele está funcionando. Aqui no type text eu vou colocar também um max length de 20. Daí o que acontece? Como vocês podem ver, galera, eu continuo aqui digitando, mas o meu input ele não insere mais do que esse número de caracteres. É assim que funciona o type no nosso max length. Nós temos também o placeholder. O placeholder ele coloca um texto simples enquanto seu input estiver vazio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu posso colocar um placeholder chamado nome. Aqui chamado e-mail. Algumas pessoas também preferem, por exemplo, colocar algum exemplo de e-mail, algum exemplo de nome. Tá tudo válido, tá, galera? Mas eu gosto de colocar assim. E como vocês podem ver, como eu não tenho nome aqui, como eu não tenho e-mail, simplesmente aqui coloco esse e-mail, esse nome, enfim. É isso. E o mais importante, e o pattern, galera? Só pra vocês terem uma ideia. Eu não. O pattern, galera, ele é uma validação justamente voltada para que você insira expressões regulares diretamente no HTML. As expressões regulares são muito utilizadas na programação no contexto de validação de dados e especialmente aqui no HTML a gente tem que se familiarizar muito com o conceito de validação de dados. Então é exatamente por isso que a gente tem regex aqui. E assim, galera, a aula tá ficando bem longa, assim, já tem uns 15 minutos de gravação, então eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, se tudo der certo, a gente vai ter a respeito de validação de números e datas, beleza? E enfim, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, se inscrevam no meu canal, beleza? Falou, gente, tchau!